Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Conheça Mais, esse programa que acontece toda sexta-feira com o objetivo de trazer alternativas de investimento para você que está nos assistindo. A gente tem sempre um tema que é referente a investimentos e hoje a gente vem falar de fundos DI e para isso a gente conta com a presença do Gustavo Pires, que é sócio da XP. Obrigado pela presença, Gustavo. Obrigado, Felipe. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite de estar aqui na Infomoney. Perfeito. Pessoal, recentemente a gente viu uma matéria na própria Infomoney que falava dessa relação de fundos DI com o próprio CDI. E a XP fez um levantamento no qual mostrava que grande parte dos investidores que hoje eles estão posicionados nesses veículos, eles não têm extraído o valor total que o CDI pode oferecer. Então, para isso, Pires, eu queria entender contigo um pouquinho mais do que se trata esse levantamento, como é que você pode explicar um pouquinho as conclusões a respeito desse estudo. Perfeito. A gente foi procurado pela Infomoney, solicitando fazer um levantamento bem amplo sobre a indústria de fundos DIs, e a gente chegou a conclusões que a gente já parcialmente conhecia, mas particularmente fiquei um pouco assustado com o tamanho da discrepância que existe nessa indústria. Falando um pouco sobre o que é o fundo DI, a sua natureza ela é extremamente simples, basicamente são fundos de investimentos com altíssima liquidez, que a gente chama do D0, ou seja, o cliente solicita o resgate e no mesmo dia ele tem o seu recurso de volta. E quando você abre a carteira desses fundos, se você pegar do gestor independente mais sofisticado até aquele banco mais tradicional, mais conservador, você vai observar que a carteira dos fundos ela é extremamente parecida. Ou seja, se basicamente você tem dentro desses fundos títulos do governo federal, conhecido como LFTs, que são títulos pós-fixados. Então, eles acompanham a taxa de juros, a taxa Selic. Então, se a Selic sobe, esse papel sobe junto. Se a Selic cai, ele cai junto. Ele é pós-fixado. E você também tem títulos, em geral, de crédito privado, títulos de grandes instituições financeiras, como é o caso de um Banco Itaú, de um Banco Bradesco, Safra, dentre outras casas que têm um risco de crédito bastante elevado, ou com pouco risco de crédito, melhor dizendo. Então são fundos que a gente brinca, informalmente, são fundos muito papai com mamãe, ou seja, eles não têm nenhuma grande sofisticação. O objetivo dele é andar em linha com o CDI. Tá? Dito isso, quando a gente for analisar a indústria, uma indústria grande, a gente está falando aí de 2,5 milhões de clientes que investem nesses fundos, a gente observou que desses 2,5 milhões de investidores, 94% dos investidores que estão num fundo para bater o CDI, sequer batem o CDI. Ou seja, se tem 100 pessoas assistindo a gente em casa, é possível que 94% delas, 94 dessas 100 pessoas, tenham um fundo DI que não bate o CDI. Então, eram dados que a gente sabia que eram relevantes, mas a gente não imaginava que a penetração de produtos com a pior performance era tão grande entre os investidores brasileiros. Mas quando você está falando, desculpa te interromper, mas quando você está falando de fundos DI, só para ficar claro, a gente está falando de uma plataforma única, específica de uma empresa ou a gente está falando de diversas empresas? Como é que funciona? Quantas empresas participam desse mercado? Perfeito. Existe muita gente participando desse mercado, tá? Só para ter uma ordem de grandeza, hoje no Brasil você tem aproximadamente 500 gestoras, na Ambima, que é a entidade que regula as gestoras hoje no Brasil. E dessas 500 gestoras, um pouco mais de 50 têm fundos DIs, tá? Tem muitas gestoras que são monoproduto, tem um multimercado, tem um fundo de ações, mas 10% da indústria de gestores tem fundos DIs. Dessas 50 gestoras, a gente fez filtros mínimos, fundos que têm uma quantidade mínima de cotistas, mínimas de patrimônio, só para expurgar alguns produtos muito pequenos que não fazem sentido entrar numa grande avaliação. Essas 50 gestoras, elas têm 300 fundos DIs. Tá? Então, o nosso universo foram 300 fundos DIs, que esses fundos juntos, eles têm pouco mais de R$500 bilhão, ou seja, mais de 500 bi de patrimônio. Eles têm 2,5 milhões de clientes aplicando nesses produtos, então é uma amostragem bastante representativa. Tá? E a gente tem fundos da XP Gestão de Recursos, do BTG Pactual, do Itaú Unibanco, do Bradesco, da Caixa, do Banco do Brasil. Todos os grandes bancos têm fundos DIs, todas as grandes gestoras de recursos também têm fundos DIs e algumas menores também. Então a gente pegou desde o gestor independente mais agressivo até um grande banco, tá? Passando por investidores, pessoas físicas muito pequenos, que aplicam R$100, até milionários que aplicam 100, 200, 500 milhões de reais nesses fundos. Então, a gente pegou uma amostra bastante ampla. Entendi. Então, assim, só para ficar claro, a gente está falando de um fundo de investimento
que tem como objetivo ter baixo risco, ele tem alta exposição ao mercado. Como é que funciona a carteira de um fundo, que você já antecipou que a gente tem um pouco de crédito, mas qual é o objetivo do fundo e por que a gente está falando de uma amostra de tantos fundos e 94% não conseguem sequer atingir o nível do CDI? Como é que você consegue acessar alguns veículos que têm essa possibilidade, dada a exposição de risco, dada liquidez do fundo? Ou seja, comenta um pouquinho mais de como é que funciona o veículo e quais os veículos que a gente consegue acessar em que você vai ter esse objetivo cumprido. Tá, assim, perfeito. O objetivo é basicamente bater o CDI, né, que é a taxa de juros hoje no Brasil. Então, hoje o CDI está na casa de 14,25% ao ano. Então, o objetivo desse fundo, por si só, é bater o CDI. Tá? E como a gente comentou anteriormente, a carteira desses veículos ela é uma carteira muito simétrica. Você tem pouca diferença, não porque os gestores são iguais. Você vai encontrar nessas casas gestores medianos e gestores muito bons. Só que os resultados eles são muito parecidos, ou deveriam ser muito parecidos, por uma questão relativamente simples. O mandato desse fundo é um mandato muito conservador. Então, são poucas alternativas. Dito isso, você não vai encontrar uma diferença muito grande. E quando você encontra, é quando o gestor coloca ativos de crédito um pouco mais arriscados. E aí você, em geral, sai a categoria de fundo DI, de renda fixa DI, sai uma categoria de fundo de renda fixa crédito privado, de renda fixa crédito livre, ou seja, onde o gestor realmente está sofisticando. E muitas vezes são produtos que a liquidez não é D0. São 30 dias, 90, 1 ano, e aí é um outro produto, ele não é comparável a essa amostra. Aí está falando de produtos que a gente chama de produto caixa, ou seja, se você quiser seu dinheiro hoje você resgata, tem ele na sua conta corrente para usar para pagar qualquer tipo de necessidade de caixa. Tá? Então, em termos de características, eles são todos muito parecidos. E uma pergunta que fazem para a gente é o seguinte, mas se são todos muito parecidos, por que você tem muita diferença de resultado? Esse é o ponto. Se a gente está falando de produtos que são tão semelhantes em termos de carteira, por que um consegue bater e os outros não? Ou seja, por que a maioria não consegue bater? Por uma questão muito simples, Felipe. Pelo custo de taxa de administração. Tá? Esses fundos, em geral, eles não têm taxa de performance. A grande maioria nem pode, por regulamento, cobrar performance, mas todos têm taxa de administração. E o que vai diferenciar um do outro é exclusivamente o preço desse produto. Né? Então, o que a gente observa é que as taxas de administração são taxas muito altas na indústria, fazendo com que a performance, de novo, se a gente expurgar a taxa de administração de todos os fundos, a gente chama da cota bruta, a gente vai observar que a performance deles é muito parecida. A diferença é que, imagina um fundo que ele rende 14% ao ano, e eu cobro uma taxa de administração de 0,2%, ele vai render 13,8%. E se eu cobro uma taxa de 2%, o 14% vira 12%. Então está aí a diferença de performance. Né? Então, quando eu vou comparar, a gente vai observar fundos entregando acima do CDI, um pouco acima, mas 100% do CDI, 101%, 102%, ou seja, 14,3%, 14,35%, 14,4%. E quando a gente vê fundos com uma taxa muito alta, a gente vai observar que o 14,25% vira 13%, 12,5%, 12%. A gente vai encontrar coisas que assim, são difíceis de entender, a coerência econômica, né? Produtos com 2%, 3%, 4% de taxa de administração. Tem um produto no mercado que tem 5,2% de taxa. Então, assim, o gestor ele faz um trabalho extremamente simples, ele cobra 1/3 do resultado para ele, sendo que o risco é todo do cliente. Então, assim, são certas coisas que não fazem muito sentido. Né? Então, hoje, eu acho que talvez um ponto super importante é, quem está assistindo a gente aqui, acho que a grande provocação é, pega o seu extrato da sua posição que você tem, seja no internet banking ou em casa, e checa a taxa de administração do seu fundo DI. Se ela for acima de 0,5%, ela é alta. Tá? Existem opções com o mesmo risco e com custo muito menor. De novo, é um produto que a gente brinca que ele é comoditizado, ou seja, a característica entre os diferentes gestores é a mesma. Títulos do governo federal, títulos de grandes bancos, o risco é esse. Então, se a instituição financeira, que é a gestora desse fundo, quebrar, na prática não faz diferença nenhuma, porque esse fundo vai para um outro gestor, a carteira dele são títulos do governo federal, são títulos de grandes instituições financeiras, então esse é o seu risco. O seu risco não é o gestor, o seu risco principal nesse tipo de produto é a carteira de crédito que tem lá por dentro. Perfeito. É importante lembrar que o investidor que busca esse produto,
ele está buscando liquidez, ou seja, ele precisa de agilidade. Perfeito. Provavelmente, quando a gente está falando de fundo aí, ele é uma parcela da carteira do cliente, dificilmente ele vai ser a carteira inteira, porque você consegue fazer, a gente que acompanha aqui mais de perto a carteira dos clientes, a gente vê cliente ponderando liquidez, ou seja, faz uma alocação um pouco mais longa para tentar extrair um valor um pouquinho maior com relação ao CDI, e às vezes uma parcela que ele precisa de um pouco mais agilidade ali, com uma liquidez melhor. A minha pergunta é, existem alternativas quando a gente está falando de liquidez em produtos que você tenha não necessariamente uma liquidez em D0, mas que seja uma liquidez em D1, e a gente sabe que o planejamento financeiro muitas vezes sobra mais do que um dia, ou seja, você não precisa necessariamente de liquidez para o mesmo dia, um dia de liquidez às vezes funciona muito bem para o bolso do investidor. A gente tem alternativas de investimento, eles funcionam da mesma maneira, como é que você vê esse mercado? Eu acho que isso é um ponto super importante, porque quando a gente fala de planejamento financeiro, é importante entender o que o cliente precisa de liquidez no curto, médio e longo prazo. Então, quanto mais tempo você dá ao gestor para gerir o seu dinheiro, né, garantias de um período mínimo, na teoria, óbvio que a gente não pode generalizar, mas na grande maioria dos casos, isso é uma correlação direta de quanto maior o período de investimento, melhor a performance. Então, você vai encontrar, é super comum você encontrar, principalmente quando a gente fala de renda fixa, né, de produtos de crédito, que o fundo D0 tem uma performance pior que o fundo que tem uma liquidez de 10 dias, seja pior do que o fundo que tem uma liquidez de 30 e assim por diante. Então, acho que o ponto aqui importante, assim, o primeiro passo é entender que o fundo DI, que é a pauta aí que a gente está comentando, ele é muito importante, uma alternativa que faz todo sentido ter no portfólio de todos os investidores, mas a dúvida é quanto no seu portfólio, né? Então, muitas vezes a gente observa investidores que têm 100% na carteira dele no fundo DI, que tem liquidez imediata. E aí, quando você vai olhar, esse investidor, ele há 2 anos não mexe na carteira dele. Ou seja, ele poderia ter aplicado uma parte desse recurso, uma parte grande nesse caso, em produtos com uma liquidez de 30, 60, um dia que seja, né, um pouquinho a menos de liquidez, né, com um período de resgate um pouco mais longo, ele teria rentabilizado muito melhor o patrimônio dele. Então, quando a gente fala de educação financeira, é fundamental você entender o que você precisa de liquidez e o que você não precisa. Hoje, para o cliente que aplica no fundo DI, né, a gente citou como a indústria tem uma performance abaixo, né? Aqui na XP a gente tem aproximadamente de 10 a 15 fundos DIs, tá? E praticamente todos eles batem o CDI, né? Então, o que a gente observa é que a gente, na XP, quando comparado ao resto da indústria, a gente por si só oferece uma plataforma muito mais rentável que a média do mercado. Tá? Mais bem selecionado. Muito bem selecionado. Eu fiz uma conta aqui para aproveitar para discutir com o pessoal. Hoje, no mercado, apenas 6% dos investidores, desses 2 milhões e 400, batem o CDI. Dos nossos clientes que aplicam em fundos CDI, 95% dos nossos clientes batem o CDI. É o inverso. Então é quase que o inverso, 94 para 95, só que é o contrário. Qual é a grande diferença? O nosso foco da XP Investimentos é um só, investimento. Quando a gente olha no mercado, não necessariamente o foco das instituições é investimento. Muitas vezes é emprestar dinheiro, é vender um seguro de vida, são outras coisas. O investimento é mais um business, né? Isso é uma diferença grande, né? O que é o core business da Apple? Tecnologia, são os produtos mais inovadores do mercado. Então é inegável que a Apple sempre vai estar como destaque na indústria de tecnologia. Aqui na XP, fazendo uma comparação, é a mesma coisa. O que a gente faz da vida? Todo dia os sócios da empresa acordam pensando em uma coisa: como oferecer melhores alternativas de investimento. Então é inegável que pelo foco que a casa tem, ela vai trazer melhores produtos para os investidores, né? Eu acabei me estendendo, mas, de novo, o fundo aí é uma excelente alternativa e a gente tem inúmeros aqui dentro. Mas o mais legal se você não precisa de tanta liquidez no D0, será que você não poderia perder um dia de liquidez? Ou seja, se eu precisar do dinheiro hoje e eu, em vez de receber ele hoje, receber amanhã, eu vou ser tão penalizado assim? Na maioria dos casos que a gente conversa com investidores, a resposta é não. Hoje ou amanhã não vai fazer diferença porque eu não preciso de tanta agilidade. Eu vou tirar o dinheiro para uma viagem, para um carro que eu estou comprando, para uma casa. Você não compra do dia para a noite isso, né? De um dia para o mesmo dia, né? Para o dia seguinte, tudo bem. Então, a gente oferece aqui na casa uma série de outros produtos que tem uma liquidez de D+1, tá? E aí tem N casos, tá? A gente tem um grande fundo hoje da Sul América, o Excellence, uma pena que ele está fechado, mas que ele oferece esse tipo de característica.
A gente tem um fundo da DLM, que é uma gestora muito boa de Belo Horizonte, tem essa característica, Rio Arbitragem, Legan Low Vol. Então tem N nomes aqui de gestoras independentes que eles têm uma característica de ter uma liquidez apenas de D+1, né, um dia útil de liquidez. E são fundos que rodam 104, 105, 106% do CDI. Né? Hoje a gente está falando que, ao invés de render o 14,25%, esse fundo vai render 15% quase. Né? Líquido para o investidor, tá? Depois de taxa de administração, depois de performance, o que sobra para o investidor, em cima desses 15% ao ano, ele só vai pagar uma coisa, que é imposto de renda, tem aquela tabelinha regressiva que vai do 22,5% ao 15%, conforme o tempo de aplicação dele. Né? Importante você falou, primeiro você deixou claro que a XP tem uma plataforma ampla, inclusive em fundos DI. E depois a gente comentou de Sul América, Rio Arbitragem, a gente está falando de DLM, Legan. Só para deixar claro, esses 15 fundos são da XP ou a plataforma é aberta? Quando você está falando de vários produtos, exclusivamente XP Gestão ou você tem acesso a diferentes produtos? Perfeito. Acho que esse é um ponto importante. Né? O DNA da XP ele sempre foi ser uma casa independente. Né? Dentre muitos gestores que estão aqui dentro, são mais de 80 gestores na nossa plataforma de fundos. Um desses é a XP Gestão de Recursos, que é uma gestora que faz parte do grupo XP. Essa gestora representa menos de 10% dos fundos disponíveis na plataforma. Então, respondendo a sua pergunta, aqui quando a gente fala de fundos DI, a gente também tem um fundo da XP, mas a gente tem na Porto Seguro, do BTG Pactual, do JP Morgan, que é um dos maiores bancos do mundo. A gente tem fundos do BNP Paribas, que é o maior banco da França. Tem de casos menores, poucos conhecidos como a Sparta, por exemplo, mas muito focada em uma série de produtos de baixa liquidez. Então, a gente vai encontrar produtos de todos os grandes players de mercado, em geral os independentes, e a XP Gestão faz parte desse grupo. A gente tem uma plataforma extremamente competitiva, né, que tem mais captação, os produtos que oferecem melhores risco-retorno para o cliente. Então, se a XP Gestão ela for competitiva, ela vai ter captação. Caso ela não seja, ela não vai ter captação. Né? Aqui na XP não existe o que talvez é possível encontrar em outras instituições financeiras, que é aquele mercado cativo. Né? Ou você aplica comigo, ou só comigo. Né? No caso da XP, não. Você tem os principais players de mercado, então você tem a facilidade de aplicar com quem você tem interesse. Não só isso, a gente sabe, Gustavo, que a gente tem, no mercado você tem acesso a diversos produtos de liquidez. O que você vê de vantagem ao investir através de um fundo de investimento e não através de um CDB de liquidez diária, alguma coisa assim, além naturalmente da taxa? Tem N facilidades no mercado para quando a gente fala desse grupo mais líquido. Né? Você citou bem CDBs diários, com liquidez diária, desculpa. Talvez o principal ponto seja a facilidade. Né? Quando você aplica no fundo de investimento, é tudo muito fácil, tudo muito simples. Você tem a lâmina do fundo sendo divulgada todos os meses. No final do ano, toda a parte de declaração de imposto de renda ela é muito simplificada. Você acompanha a cota do fundo todo dia. Tem uma estabilidade, uma recorrência de resultados enorme. Então, você vê, em geral, nesse tipo de produto, uma facilidade muito grande, porque o produto, o fundo DI, né, conforme a gente começou inicialmente falando, ele é um pedaço do seu caixa, então assim, não é um produto que deveria ser sofisticado e não deveria ser um produto que você perde tempo acompanhando ele. Ele tem que ser algo muito simples. Você deveria perder tempo, sim, nos produtos mais sofisticados da sua carteira, caso seja o interesse, em que aí faz sentido fazer um estudo mais amplo, mais apurado e um acompanhamento maior. Então, eu acho que a beleza desse tipo de produto está na simplicidade que ele oferece, na facilidade de gestão dele. E quando a gente olha para fundos em relação a crédito, outras alternativas, então, muita gente fala sobre tesouro direto. Eu acho que tesouro direto é sensacional. Só que muitas vezes você quer abrir um cadastro no tesouro e aplicar lá, tem um extrato à parte. Será que não faz sentido ser tudo isso integrado aqui numa plataforma na XP, por exemplo, no mesmo conta corrente, no mesmo saldo, para você não perder tempo e ter o mesmo retorno que um tesouro direto oferece? Né? Então, são provocações como essa que me fazem entender que a facilidade, para mim, é o principal issue, o principal ponto comercial atrativo desse tipo de produto. E, obviamente, que a seleção de produtos com placas fortes, mas, acima de tudo, com taxas baixas, vão trazer maior retorno para o investidor. Por isso que é super importante a gente fazer essa provocação aqui. Vai no seu extrato, olha o nome do fundo, olha a taxa de administração dele. Se não tiver no extrato, que muitas vezes essa informação ela fica não necessariamente divulgada em todos os locais,
vai no site do gestor onde se aplica, seja o seu banco, uma gestora independente, checa lá a taxa de administração. Se você não achar, liga perguntando. São informações públicas que todo gestor é obrigado por regulamento a apresentar, por mais que algumas vezes ela não fique tão clara assim, é obrigatório por legislação que ela seja apresentada. E cheque se você está pagando o valor correto por uma gestão tão simples. Nossa opinião, tudo acima de 0,5% é altamente questionável, não deveria se estar pagando tanto e com isso uma performance tão ruim. Perfeito. Acho que só para resumir, a gente está falando então de um veículo que oferece liquidez diária, que oferece essa facilidade, essa simplicidade operacional e, ao mesmo tempo, é um produto sem risco para você colocar na carteira, buscando aquela agilidade na hora de você ter transação, na hora de você precisar do dinheiro. Então, lembrando que quando se trata de plataforma XP, a gente tem acesso a diversos veículos, não exclusivamente ao fundo da XP. A gente está falando de uma plataforma ampla em que você consegue acessar diferentes gestores, diferentes empresas. Você não está restrito exclusivamente a um ou a outro gestor, você tem esse acesso mais amplo e, ao mesmo tempo, você tem não só acesso aos fundos D0, ou seja, de liquidez D0, de liquidez no próprio dia, como você tem acesso aos veículos também de liquidez em D1. Então, de novo, esse planejamento financeiro de um dia pode muitas vezes te trazer ali 3, 4, 5% a mais do CDI. Hoje a gente não está falando de uma taxa desprezível, a gente está falando de 14,25%, então isso daí faz muita diferença ao longo do ano. E, ao mesmo tempo, acesso aos outros produtos também dentro da própria plataforma e que tem diferentes liquidez, diferentes níveis de risco, com objetivos diferentes de retorno. Então, quando você faz uma carteira em que você tenta ponderar não só liquidez, quando você precisa de liquidez, e também retorno, você consegue, dentro de uma plataforma com um extrato unificado, reunir todos esses investimentos numa plataforma que não tem sequer um custo fixo. Você tem o custo que é direto do fundo, o fundo próprio cobra a taxa de administração, a plataforma em si de fundos, quando você investe exclusivamente em fundo, você não tem uma taxa de custódia, você não tem nada disso. Então, é literalmente acessar os melhores veículos do mercado com uma plataforma que não tem um custo fixo e que vai realmente te oferecer não só os produtos de liquidez diária, como diferentes produtos em que você tem acesso a diferentes níveis de risco, diferentes níveis de retorno. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer aqui. Eu que agradeço, Felipe. Obrigado pela audiência. Espero que tenha passado um pouco mais sobre esses dados que pra gente que estamos trabalhando aqui na indústria de fundos, a gente ficou assustado com o tamanho do número de investidores que perdem no CDI. Espero que a gente tenha conseguido ajudar um pouco o investidor a entender um pouco mais como é que funciona essa indústria e, obviamente, comparar, buscar melhores alternativas de investimento, seja na XP ou seja em casas dependentes focadas em trazer genuinamente o melhor investimento para o seu investidor. Obrigado pela atenção. Sem dúvida nenhuma, acho que é muito importante a gente não só oferecer retorno, também liquidez. Obrigado, pessoal, mais uma vez pela presença. A gente está aqui toda sexta-feira no Conheça Mais, um programa de parceria da XP com a Infomoney. Eu sou Felipe Campelo, hoje a gente contou com o Gustavo Pires. Até a próxima sexta, muito obrigado.